Oi, muito obrigado pela presença de quem está aqui acompanhando. A gente está com um tema muito bom para os colegas que atuam na puericultura, que atuam na atenção básica, sejam da enfermagem, medicina, né, os colegas médicos, enfermeiros e a toda essa rede de apoio, né, da área da saúde que atua nessa linha de frente, tá bom? Quando se fala de suplementação de nutrientes e minerais no lactente. Eu sou Vitor Otaviano, residente R1 de pediatria, sou preceptorado pela doutora Adriana Taveira. Aqui a gente pontua muito interessante. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses supre praticamente todas as necessidades nutricionais. Isso é um fato que a gente fala e repete muitas vezes, né? Gera dúvida, falta alguma coisa do leite materno? Ele é um alimento completo, né? Até os 6 meses, ele é exclusivo, como está o nome aqui dizendo, aleitamento materno exclusivo. Claro, se tiver com outras composições, eu vou falar até sobre esse assunto, é outra história. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses supre praticamente todas as necessidades nutricionais, né, do lactente, com exceção de algumas particularidades. O mineral, no caso a vitamina D, ela já tem indicação de suplementação. Eu vou passar a dose no próximo slide, todo bonitinho, tá certo? Desde os primeiros dias, tá certo? E em alguns casos o ferro, né? Prematuro, já tem uma indicação mais precoce. Após os 6 meses, com a introdução de outros alimentos, né? Ou seja, já não está em aleitamento materno exclusivo, algumas suplementações podem ser necessárias de acordo com o risco individual, as práticas alimentares, né, condição social, prematuridade e as condições clínicas, né? Algumas vezes tem alergia, proteína do leite de vaca, outras condições que também a gente vai explicar no decorrer dessa breve aula, muito breve, fiquem com a gente, tá bom, gente? Vitamina D, todos os lactentes, independente do aleitamento materno exclusivo ou fórmula, tá? Devem receber suplementação desde o início, lá, dos primeiros dias de vida, tá certo? Essa recomendação, falando em posologia, de modo prático, 400 unidades dia, tá bom? Desde os primeiros dias de vida até os 12 meses. Dos 12 meses, essa dose ela passa a ser 600 unidades dia. A gente tem uma formulação na grande disponibilidade das farmácias e de rede popular, de 200 UI por gota, o que daria no primeiro ano de vida 2 gotas, certo? Dessa formulação de 200 unidades nacional por gota, 2 gotas por dia até os 12 meses. 12 meses até 18 anos, 600 unidades por dia, o que daria 3 gotas por dia, certo? Então, de modo bem prático mesmo, direto, para você que está escutando a gente, né? Já ter essa, mentalizar. Inicia 2 gotinhas, o mais precoce possível, quando esse bebê for lá na primeira consulta, tá bom, do RN. Vitamina D é sim recomendado, é sim essencial. Ferro. O leite materno ele contém alta biodisponibilidade, mas em quantidade limitada. Então há uma recomendação, né, principalmente em lactentes a termo, né, ou seja, não são prematuros, que estão em aleitamento materno exclusivo, 1 mg quilo dia a partir de 6 meses, certo? Até 2 anos de idade. É uma recomendação. Se não houver consumo alimentar suficiente, certo? E é a grande maioria das vezes, certo? A gente tem uma dieta, né, carente de ferro, né? E principalmente aquela dificuldade de introdução alimentar nos 6 meses em diante, há uma dificuldade grande, né, de suprir. Então, a partir de 6 meses já pode iniciar 1 mg quilo dia. Em prematuros e baixo peso, a gente tem uma indicação mais cedo, tá? Mais precoce, a partir de 30 dias de vida, 1 mês, ali já se inicia. A gente tem um peso abaixo de 2,5, e a dose já vai ser 2 a 4 mg quilo por dia, conforme o peso e evolução. Esse cenário de evolução a gente vai acompanhar, tá bom, gente? Eu vou citar mais adiante. Vitamina B12, importante. Algo que aqui é bem um pouco fora da curva, mas acontece, tá? Acontece bastante. Mães vegetarianas, por exemplo, ou com dieta restrita, né?
pode ser necessária suplementação tanto para a mãe quanto diretamente para o lactente da vitamina B12. O zinco considerar em prematuros em contexto de desnutrição. A gente aqui pode falar até dos nossos indígenas, população indígena, que a gente pode pegar um cenário de desnutrição com carência ou outros cenários de patologias que eu vou explicar um pouquinho também. A suplementação de vitamina A no lactente, quando se faz? Né? Em pediatria, a sua suplementação tem caráter profilático e terapêutico, né? Ou seja, são dois cenários aqui. Em países em desenvolvimento, como o nosso, onde a deficiência ainda é prevalente, né? Ou seja, a gente tem uma indicação de suplementação de vitamina A, né? Tanto profilático como terapêutico. Aqui a gente tem o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, no Brasil, contempla crianças de 6 até ali os 59 meses. Em área de risco, a nossa região norte, certo? E essa suplementação de 6 a 11 meses, eu coloquei aqui a dose, né, uma dose única indicada via oral, de 100 mil unidades, né? E 12 a 59 meses ali, dose única, tá? Via oral a cada 6 meses, tá bom? Então, vamos resumir aqui, volta. 6 a 11 meses, de suplementação de vitamina A, dose única, tá certo? De 100 mil unidades via oral. 12 a 59 meses, dose única, 200 mil unidades internacional a cada 6 meses, certinho? Situações especiais: prematuro e extremo baixo peso, há uma maior demanda de vitamina D, fósforo, ferro e cálcio, tá certo? Aqui eu vou citar algumas situações especiais. Como eu falei lá na situação do zinco, né, cenário de desnutrição ou infecção de repetição, tá certo? Infecções intestinais de repetição, a gente vai repor o zinco. Populações indígenas, ribeirinhas, que têm uma maior carência nutricional, né? Aqui a gente fala com um colega que atua lá na UBS Fluvial, UBS do interior, UBS rural, né? Que a gente tem ribeirinho, a nossa população do Beiradão, algumas tem histórico de carência, né? Carência nutricional, tá certo? Exigindo maior vigilância e muitas vezes protocolos mais específicos de suplementação, tá bom? Aí é individualizar caso a caso e acompanhar bem certinho. Aqui eu fiz um quadro comparativo, certo? Para resumir o que eu acabei de falar, né? Desses minerais que a gente faz essa suplementação no lactente, né? Ali no cenário de 0 a 24 meses, tá bom? Desde os primeiros dias de vida. Então, a gente tem vitamina D, todos, né? Em aleitamento materno exclusivo ou fórmula, tá bom? Primeiros dias já começar ali com 2 gotinhas dia de 200 UI, fazendo 400 UI, né? Até os 12 meses. Depois de 12 meses, de 1 ano até 18 anos, pode fazer 3 gotinhas, 600 unidades de internacional por dia, tá bom? Indispensável no Brasil, né? Apesar de a gente ter uma boa quantidade de sol, hoje a gente vive muito, principalmente depois da pandemia, a gente vive muito intocado, né? Literalmente dentro das nossas casas e a nossa exposição solar não é suficiente, tá bom? Algumas populações mais rurais que vivem no campo têm uma exposição solar um pouco maior, mas no geral essa suplementação de vitamina D é indicado da forma como eu expliquei aqui, tá bom? Todos e nos primeiros dias. Ferro, como eu resumi, né? 6 meses em diante, 1 miligrama quilo dia. Individualizar em prematuros, em outros cenários também individualizar a suplementação de ferro. Quando eu falo em individualizar, a gente vai pedir também, em alguns casos, o estudo do ferro, né? Pedir ferritina, os exames direitinho, assim como vai pedir também vitamina D, tá bom? Para a gente individualizar. A gente tem pacientes que vale a pena a gente solicitar e que são aqueles cenários de nutrição ou até mesmo cenários já conhecidos, né? A gente vale a pena solicitar os exames. Em prematuros, como eu citei, né? A fórmula lactente, vitamina B12. Aqui está um breve resumo junto com as fórmulas. Esse quadro está bem interessante até para os colegas que trabalham mesmo
nessa puericultura, uma colinha aqui bem interessante para não esquecer esses valores de suplementação, tá bom? Suplementação de fórmula no lactente. Agora aqui a gente está falando de nutrição, né? Falou de minerais e agora nutricional mesmo, certo? Propriamente dito. Fórmula. Precisamos considerar 3 pilares, né, nesse trabalho de indicar, né, indicar a fórmula, né, quando indicar, como indicar, para quem indicar. O tipo de fórmula a ser indicado, né, primeiro que está indicado, né, essa indicação está correta, você tentou antes corrigir, fazer essa correção do aleitamento materno, será que realmente não está produzindo? Então, esse cenário inicial, vale a pena insistir um pouquinho, tá bom? Nessa indicação. É indicado fórmula agora? A maioria, alguns casos, na verdade, eu vou falar para vocês, a maioria não é indicado quando você faz uma abordagem bem legal, individualizada daquela mãe, bebê, família, tá bom? Pai, vovó, titia que chegam com você com dificuldade da amamentação, não ceder sem tentar antes a correção da pega, tá bom? Da massagem para extração, né, do leite materno, aquela pojadura, a descida do leite, aquele cenário todo anterior, insistir um pouquinho que na grande maioria das vezes você vai ter sucesso com o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, tá bom? O tipo de fórmula e monitoramento da evolução, isso é essencial, né, gente? Você vai monitorar, passar um tipo de fórmula e não monitorar, você pode ter risco de APLV, né, alergia à proteína do leite de vaca, você pode ter, que é um dos mais comuns cenários, e outros casos, tá? Então, monitoramento aqui é muito importante, né? Agendar esse retorno, acompanhar, pedir para retornar caso aconteçam algumas intercorrências que você mesmo pode estar citando na consulta. Então, seguindo aqui. A suplementação é individualizada caso a caso. O aleitamento materno ele ainda é exclusivo até os 6 meses. Segue sendo a recomendação ouro, né, que você tem no slide anterior. Fórmulas infantis devem ser introduzidas apenas quando existe impossibilidade, né, do aleitamento materno, que eu vou citar algumas contraindicações ao aleitamento materno, tá bom? Ou a escolha da fórmula também deve ser respeitada, idade, condição clínica, como eu estava falando, ou alergia, né? Não só a contraindicação do aleitamento materno, mas também a gente pode ter algum cenário de alergia, né? E isso deve ser avaliado no monitoramento, né? Você vai agendar aquele retorno ou pedir que a mãe retorne com você, retorne mesmo na puericultura até antes, se tiver dúvida, aquela insegurança, tá bom? Insegurança de quantidade também, atentar para esse detalhe, tá certo? Alguns riscos nutricionais e o contexto socioeconômico, tá bom? Você vai passar lá uma fórmula da Alemanha, de não sei de onde, e esperar que a mãe vá comprar sem mesmo conversar, né? Se tem a condição certinha, se vai ter a possibilidade de comprar aquela fórmula, enfim, realmente considera isso, gente, não esquecer. Indicação de suplementação, né? Como eu falei, contraindicação absoluta da amamentação, eu citei aqui alguns casos: galactosemia, né, a clássica, infecção materna pelo HIV, ainda é uma contraindicação ao aleitamento materno, né? A gestante até na própria maternidade já vai fazer uso da carbegolina, né? Que aí vai interromper o leite, né, materno, e esse RN vai precisar de suplementação, tá bom? Aqui é uma indicação bem clássica, que realmente você vai lançar a mão do suplemento, da suplementação. Produção insuficiente, não corrigida por manejo adequado, foi o que eu citei. Muitos você vai encontrar na UBS, cenário de primeira consulta após saída da maternidade, na primeira consulta lá na primeira semana de vida, uma família com
uma dificuldade, as angústias, vai chegar com você com problemas na amamentação. Se não corrigido, realmente não conseguiu, bateu ali na tecla, explicou, acolheu essa família, esse binômio mãe-bebê, o pai acolheu todo mundo e não conseguiu, aí há uma indicação de suplementação. Até para a gente evitar aqui essa insegurança alimentar, né? A gente vai evitar, tá certo? Algumas doenças metabólicas, eu citei aqui fenilcetonúria, fórmulas especiais, né? Nesse caso aqui, situações sociais em que há insegurança alimentar, né? Você vai acompanhamento é peso, né? Peso, você vai acompanhar esse desenvolvimento, peso, as medidas antropométricas, certo? Você vai acompanhar. Então, esse segmento você vai acompanhar, tá bom, gente? Você quer fazer o corte, Levi? Vamos ver se ele tá. Então tá bom. Ok. Situações sociais, como eu falei, segurança alimentar e impossibilidade de ordem, armazenamento, a gente vai lançar a mão da suplementação, tá bom? Tipos de fórmula. Tem fórmulas que são a partir de 0 mês, né? Ou seja, aquele exemplo que eu citei, a mãe que não pode amamentar mesmo, é contraindicado. Alguns casos, como eu citei, de mãe soro positivo, HIV, certo? A gente vai ter uma formulação à base de proteína intacta do leite de vaca modificado, tá bom? De 6 a 12 meses, essa alimentação ela vai ser complementada, né? Então tem fórmulas mais específicas. Aqui a gente tem um cenário que o bebê mamou até os 6 meses de modo exclusivo e introduziu outros tipos de alimentos, tá bom? E pode continuar com o aleitamento materno também, tá bom? Fórmulas especiais. Aqui eu coloquei logo o caso mais clássico que gera muita dúvida, muita angústia na mãezinha, a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, tá bom, gente? Isso é bastante... É um caso para uma aula extra, tá bom? Uma aula extra. A mãezinha chega lá, aquela foto clássica do cocôzinho com raio de sangue, enfim. É uma aula à parte, tá legal? Mas vamos lá. Aí existem as fórmulas extensamente hidrolisadas, né, para esses casos, né, moderado ou grave. Aí aqui a gente realmente tem que colocar esse diagnóstico, né, mesmo pontuar que tem o diagnóstico, uma outra, tá bom? Mas fica aqui a fórmula estritamente hidrolisada. Você tem algumas fórmulas especiais, parcialmente hidrolisada também, a base de aminoácido em caso grave de APLV não controlado, tá bom? Sem lactose, aquela diarreia persistente secundária à intolerância à lactose, fórmulas para prematuros, enriquecida com caloria, proteína, cálcio e fósforo. Lembrar que nunca é superior ao leite materno, mas existe aqui, tá bom? Aspectos nutricionais, como eu estava falando, nunca vai ser superior ao leite materno, tá bom? O leite da natureza, o leite do nosso primitivo, que não mudou nada desde os nossos ancestrais. Fórmulas que buscam... As fórmulas hoje que a gente tem, parabenizar também essa parte, elas buscam aproximar ao máximo do leite humano, mas jamais se igualam, tá bom? Algumas diferenças críticas que vale a pena citar aqui, até para falar a favor do leite humano, leite materno exclusivo, a ausência de anticorpos, fatores, né, de monomodulação e a microbiota que é distinta, tá bom? No caso aqui, o ganho ponderal tende a ser mais rápido, ou seja, a mãe vai entrar com a fórmula e achar, ele está ganhando muito mais peso, é bom, maravilhoso, mas não é tão bom assim no longo prazo. Pode gerar obesidade e síndrome metabólica, certo? O monitoramento, como eu falei, é importantíssimo, agendar esse retorno, acompanhar medidas antropométricas, pesar muito direitinho, muito bem, crescimento, desenvolvimento, perímetro cefálico, estatura, tá bom? Perímetro abdominal, torácico, legal? Curva de crescimento deve ser rigorosamente acompanhada, sinais
de intolerância, regurgitação excessiva, distensão abdominal, diarreia ou sangue nas fezes, tá? Chega com você, você vai... Aqui a gente vai fazer esse monitoramento muito de perto, é muito interessante. Depois que você tem a primeira consulta, você faz esse monitoramento, né? Avaliação periódica de micronutrientes, né? Alguns minerais aqui que eu citei, o ferro e a vitamina D, pode ser feito o pedido, a solicitação de exame em casos especiais, selecionados, né? Caso a caso. Você pode pedir o estudo do ferro e a dosagem de vitamina D no exame, certo? Obrigado para quem esteve até aqui com a gente, tá bom? Foi uma aula curtinha, mas que eu tentei passar o recado, tentei passar ao máximo o recado. E fica aqui a mensagem: suplementação de fórmula com fórmulas no lactente deve ser personalizada e uso racional, jamais um atalho diante das dificuldades iniciais da amamentação. Aquela pojadura, aquela família que chega angustiada com a gente lá na UBS, seja no canguru, terceira etapa, né? Vale muito a pena, gente, a gente tentar o aleitamento materno. Não é só porque eu estou gravando essa aula no Agosto Dourado, não, óbvio, e vale a pena ressaltar que a gente está no Agosto Dourado, que vamos insistir nessa tecla, tá bom? O seio materno, o leite do humano ainda é superior, tá bom? Sempre que possível, insistir, né, no manejo clínico da lactação, né, e antes de substituir por fórmula, tá bom? Fica essa maravilhosa, eu agradeço, tá bom? As referências que a gente utilizou foi a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, recomendação da suplementação de ferro e vitamina D, Estado da Saúde também, guia alimentar, tá bom? Para menores de 2 anos. Muito obrigado. Eu peço a você, a gente prepara essa aula aqui com muito carinho, tem hoje os bastidores, o Levi agradecer aqui, né, a doutora Adriana me preceptorando, a doutora Adriana Taveira, maravilhosa, muito obrigado, tá bom, gente? Então, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para mais aulas como essa, tá bom? O trabalho aqui é feito com uma equipe grande, tá? E a gente faz com muito carinho, então a gente pede para vocês curtirem, compartilharem com muito carinho. Muito obrigado.